vem cá, por favor, rapidinho, que eu vou te dar um recado, na verdade, aqui, uma ajuda, pedido. Meus irmãos, abram as suas Bíblias, nós vamos estudar a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Pega aquele ventilador seu, só vira para mim aqui, por favor. Nós leremos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, nós leremos do verso 25 em diante. Efésios capítulo 5, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Eliane, vou precisar muito da sua ajuda hoje, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite. Te louvamos, te exaltamos pelo privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos na tua casa, com liberdade de culto. Ó Deus, que privilégio, mais do que nunca podemos exaltar o teu nome por esse privilégio. Te agradeço pela saúde dos meus irmãos, por cada família aqui representada, pelo teu cuidado nesse tempo de pandemia sobre nós. Ó Deus, nós te exaltamos e te louvamos, e nessa hora nós queremos pedir, edifique nossos corações, encha nossas vidas da tua palavra, incomode, transforme nosso viver, transforme cada dia nosso caráter, na pessoa de Cristo Jesus. Senhor Jesus, ilumine nosso coração nesta hora, nós oramos assim em teu nome, Senhor, amém. Meus irmãos, falarmos sobre o amor de Cristo, o amor de Cristo, o texto deixa bem claro, que ele começa, o apóstolo Paulo, bênção, deixa eu chover, né? Fazendo uma comparação, ele vai falar assim, olha, maridos, amem a sua esposa, e esse é um tema que a gente pode estudar um outro momento. Qual é a referência? Ele coloca Cristo, que amou quem? A igreja. Cristo, assim como Cristo amou a igreja. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de esvaziamento da palavra igreja. Parece que, de certa forma, a própria pandemia trouxe um contexto que eu tenho ouvido toda hora de muitos pastores, líderes, mencionando que, de certa forma, para muitos, se revelou, na verdade, que a igreja não é tão assim essencial. A igreja passou como qualquer outra organização. É claro que nós ficamos impedidos, é claro que nós tivemos dificuldades devido a todo o contexto, é claro que nós tivemos motivos para também suspender os cultos, claro que sim. Mas mais do que isso, e eu louvo inclusive a Deus por isso, porque no nosso meio a gente tem visto, né? Graças ao Senhor, os crentes todos acompanhavam online e vieram depois presencial. Louvado seja Deus pela vida da igreja Semear. Eu posso até dizer isso com muita alegria. Mas nos nossos dias parece que a ideia da pessoa de Cristo, amando a igreja, tem se despercebido, ou melhor, tem se dispersado. Há uma ideia de que não é necessária, a igreja não é necessária, não temos a necessidade de nos encontrarmos,
A igreja de fato é importante. Não é só Jesus que de fato é importante. E esses ensinos ou essas falácias aí têm tomado conta, dia após dia nós temos ouvido sobre isso. E é interessante que a igreja, ela tem algumas características que nessa noite eu quero falar. E para ser bem objetivo nessa introdução, nós temos que nos apegar à palavra de Deus, para nós não nos enganarmos a respeito do que Cristo pensa sobre a igreja, do que Cristo pensa a respeito da sua igreja. O texto nos mostra, então, que a igreja, ela é amada pelo Senhor Jesus. A igreja, ela é amada para quê? Para que o evangelho do Senhor, a graça do Senhor se manifeste. Jesus entregou a sua vida a fim de fazer de você, assim como você sabe que as suas fraquezas são muitas, não são? São. Mas Cristo, através do seu corpo, se entregou naquela cruz, frágil, estava ali entregue, pendurado no madeiro, mas o que acontece? Após a sua ressurreição, através do poder de Deus, você, irmão e irmã, você, nós, igreja do Senhor Jesus, nós temos no poder do nosso Deus forças para sermos chamados aqueles que pertencemos ao Senhor. Olha o que o texto diz assim que o Senhor nos chamou para nos santificar, sabendo Ele que nós precisávamos ser purificados, sabendo nós que nós precisamos de fato sermos aperfeiçoados, mas mediante um lavar. Esse lavar aqui, a água, é símbolo da pessoa do Espírito Santo, que incomoda você, incomoda nós todos os dias, para que nós vivamos da maneira que o Senhor deseja. Meus irmãos, a igreja é fruto da obra redentora de Cristo. A igreja é o produto do Evangelho. Você quer ver se de fato uma igreja é bíblica? Como os crentes são daquela igreja? Como a região conhece a igreja? Como a vizinhança? Porque na verdade a igreja, o povo de Deus, é fruto dessa obra da cruz. O evangelho, na verdade, através da igreja ele é apresentado. A igreja é o produto do evangelho, ou seja, se o evangelho na sua vida trouxe alegria por saber que você teve os seus pecados perdoados, você vai viver de modo que esse evangelho vai ser visto na sua vida. Interessante que nós temos, parece que coisas básicas, mas nós precisamos retomar esses ensinos. Meus irmãos, eu falei pela manhã, Deus não chamou você para apenas compartilhar da sua presença num local público. Não. Deus nos chamou para pertencê-lo. Deus nos chamou e colocou numa cidade, numa região, colocou inclusive você com outros, para que o evangelho, ou seja, a obra graciosa de saber que os seus pecados foram perdoados, que o seu viver agora é Cristo, deve ser visto pelas pessoas. Esse é o projeto de Deus. É por isso que Ele está dizendo assim: eu vou fazer dela sem ruga, sem mancha, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, sem mácula. Exatamente. Ô meu irmão, minha irmã, você foi chamado pelo Senhor como igreja. E nós vamos falar sobre algumas características desta igreja. O tema desta noite, então, o amor do Senhor Jesus pela sua igreja. O amor de Cristo por sua igreja. Eu quero destacar alguns textos e eu quero fazer um paralelo hoje de modo especial com várias passagens, mas abordarmos a respeito dessa doutrina tão linda, que é a eclesiologia, a doutrina da igreja. Será que nós somos uma instituição formada por pessoas que se juntaram aqui e decidiram reunir? Será que foi isso? O surgimento aconteceu porque teve, de certa forma, alguém pensou, vamos reunir ali naquele grupo ali, vamos fazer alguma coisa de valor, vamos educar as crianças em princípios?
ou nós temos um chamado? E eu quero a ajuda de vocês, e eu quero que vocês fiquem atentos à tela, porque não vai dar tempo, às vezes, de você abrir a sua Bíblia. Quando for possível, vou pedir para que você abra. O primeiro aspecto que eu quero apresentar nessa noite, que não foi o homem que estabeleceu, que desejou iniciar a igreja. Foi o nosso Senhor Jesus que a amou. Mateus 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, vai ser projetado aqui na tela. Nós leremos esse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Olha o que diz o texto. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só até aqui, deixa aqui na tela, Elian. Quem faz essa chamada? Quem que dá essa ordem? Jesus. Jesus diz assim, olha só a expressão igreja aqui surgindo. Igreja, meus irmãos, é interessante porque essa palavra, ela tinha um termo de ajuntamento. Aí agora ele diz assim, o Senhor, usarei você, Pedro, usarei vocês, apóstolos, usarei vocês, meus primeiros discípulos, para edificar, ou seja, construir a minha igreja. A pessoa do Senhor Jesus, de maneira categórica, ele diz, sou eu que comecei, sou eu que começo agora um projeto chamado ajuntamento, reunião de pessoas que eu mesmo vou chamar de igreja. Vou chamar, nós vamos ver daqui a pouco, mais alguns adjetivos da igreja. Então, meus irmãos, olha que interessante para nós. A igreja não foi fundada por homens. Ah, mas como assim? Ela foi fundada por um homem, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém? Ele mesmo, o Senhor das nossas vidas, o 100% homem, 100% Deus, estabeleceu a igreja. A igreja não é projeto de pessoas que se ajuntaram e de repente decidiram fazer alguma coisa. Não, é cumprimento, na verdade é obediência do que o Senhor Jesus mesmo ordenou. Lá no Evangelho de João 20, capítulo 20, verso 20 e 21, Elian, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor, e disse Jesus, e Jesus lhes disse outra vez. Aqui Jesus tinha acabado de ressuscitar, e ele aparece aos discípulos, ele está fazendo a aparição aos discípulos, e ele diz assim aos discípulos, pessoas que estavam fugidas, pessoas que estavam com medo, pessoas que pensavam assim, eu vou ser morto igual Jesus também, o meu mestre foi morto. Aí de repente Jesus aparece aos seus discípulos, ele diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, prestem bem atenção, meus discípulos, eu, o Senhor de vocês, envio vocês para que vocês vão, para que vocês anunciem o que vocês estão vendo. Olha só o envio, olha só essa ação para que a igreja então cumprisse essa ordem, esse ensino do Senhor. Então, meus irmãos, foi Cristo, o mesmo aquele que morreu na cruz, que fundou, que iniciou, que estabelece a igreja, e louvado seja o Senhor por isso. A igreja dele sempre perseverou, nunca ficou presa ao sistema político, a imperadores, a seja quem for. A igreja sempre perseverou, por quê? O pastor acabou de colocar o texto, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter dificuldade econômica, pode ter pandemia, pode ter imperador, pode ter presidente, jamais a igreja deixará de cumprir o seu papel no mundo, que é proclamar, que é anunciar que a pessoa de Jesus Cristo se entregou por nós
e ressuscitou e há de voltar para nos buscar. Essa é a mensagem, não é verdade? Ele também comprou com o seu sangue a sua igreja. Atos 20, 28, nós temos também uma referência, um segundo aspecto. Então, se em primeiro lugar ele fundou, ele iniciou a igreja, não é a ideia de uma pessoa qualquer, não é a ideia até de um discípulo, foi o próprio Senhor Jesus. Ele comprou com o seu sangue. Atos 20, 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Aqui a palavra bispo, ela se encaixa como pastores ou presbíteros, para pastorearem a igreja de quem que é a igreja? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio. Foi barato? O maior preço que poderia ser pago. O sofrimento daquele que era santo, perfeito, daquele que não precisava se importar comigo e com você. O preço foi o seu sangue, a sua morte. O castigo de Deus foi derramado sobre ele. Para quê? Para que você fosse adquirido, para que nós fôssemos propriedade agora dele. Como vimos hoje pela manhã, feitos por ele e comprados da mesma mão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, essa igreja foi adquirida. Uma palavra aqui aos líderes. Quem deseja, episcopado, tem pessoas querendo, louvado seja Deus. O que é ser um bispo? Um pastor, um líder. Louvado seja Deus que chama líderes, chama para enviar para o seminário, chama, mas também chama pessoas para assumir o trabalho dentro da casa do Senhor. E olha só, é uma responsabilidade, hein? É uma responsabilidade que tem que ser assumida. E, meus irmãos, nós podemos, como líderes, observar o tamanho do amor de Cristo pela igreja e avaliarmos se nós, de fato, temos amado a igreja do Senhor Jesus. Eu oro para que Deus levante no nosso meio presbíteros, diáconos, que ame o Senhor Jesus e ame a sua igreja. Amém? Sabe por quê? Vocês serão bem cuidados, vocês serão bem pastoreados, vocês serão bem assistidos, se no nosso meio homens de Deus forem levantados. Para quê? Para pastorear a igreja. Mas eu sou o pastor tem o privilégio, né? Tem o privilégio de tempo integral, trabalhar com a igreja, e nós temos essa dádiva, mas sozinho não dou conta, eu preciso de irmãos, de liderança, irmãs, mas sobretudo esses irmãos que compõem esse pastoreio. Eu tenho para mim, ser presbítero é pastorear com o pastor titular, é pastorear. Meus irmãos, oremos, porque o Senhor ama a igreja, e o nosso amor pela igreja pode ser medido pela referência de Cristo. Será que amamos a igreja assim? Fecha parênteses. Oremos para que Deus levante no nosso meio líderes, mulheres, por que não? Elas vão ter as suas funções, e eu louvo a Deus pela vida dessas irmãs. O Senhor também é aquele que se identifica com a sua igreja. Ele é aquele que fundou, ele iniciou, ele comprou, ele se identifica. O que é se identificar? É olhar para você e falar assim: eu sei o que está passando. Olha só o texto que nós temos aqui, Atos capítulo 9, verso 4. Olha o que acontecia com a igreja. Tinha um homem perseguidor, tinha um homem que estava entrando nas casas sem bater na porta. Ele entrava, ele batia o pé na porta, ele pegava as pessoas e dizia: você é cristão? Eu fiquei sabendo que você é cristão. E ele prendia, e diz a história bíblica que ele consentia na morte de muitos, que era a igreja. Quem era ele? Esse mesmo. Olha o que diz o texto. Jesus aparece a ele, e Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que você o quê? Mas eu não vi Jesus invadir, ou melhor, Paulo invadir a casa de Jesus.
Eu não vi Saulo invadir, bater na porta da casa lá de João e encontrar Jesus. Ele vê em você, ele vê em nós, ele vê nos seus discípulos o mesmo envolvimento que ele tem com a pessoa dele, e ele diz assim para Saulo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? O nosso Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, mas agora em corações rendidos e arrependidos, desejosos por Cristo. Louvado seja o Deus vivo por isso. Ele se importa. Você se lembra de Estevão? Estevão foi o primeiro diácono a ser martirizado. Um diácono que estava pregando o evangelho. A igreja existe com objetivos, não vamos falar sobre isso, mas Estevão anuncia que Jesus é o Redentor, é o Cristo. Qual foi a consequência de Estevão aqui na terra? Martírio, pedra na cabeça, pedradas. E quando ele olha para o céu, o que ele vê? Ele vê um trono majestoso, e eu fico imaginando essa cena. Ele dizendo assim: eu vou morrer aqui, mas o meu Redentor está sustentando a minha vida. Eu vou encontrar com o meu Redentor, porque a igreja dele, ela está aqui, mas ela sempre estará sendo preparada para encontrá-lo. Esse Jesus se importou com Estevão dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar mais um exemplo. Você já ouviu falar em John Huss? John Huss foi um pré-reformador do século XIV, século XV. O nome dele, Huss, na língua lá original, ele era da Boêmia, uma região da Europa, significava ganso. E uma certa vez ele foi levar o evangelho, não entenderam, não aceitaram. A igreja disse assim: você está ensinando coisas que a Bíblia pode até falar, mas não é assim que nós entendemos. Me lembrei da história do amigo do Paulo. Diz o amigo do Paulo que foi numa igreja, não vou contar qual, mas diz assim que ele foi numa igreja, e aí o líder começa com pá e termina com drê. E aí esse líder pegou e falou assim: pode falar qual que é os seus problemas. E aí o rapaz pegou e falou assim: não, meu problema, sabe o que é, senhor vigário? É o seguinte, eu não entendi essa passagem bíblica, porque aqui está sendo ensinado uma coisa, mas a palavra de Deus diz assim. Aí aquele homem viu assim, observou, falou: não, mas não é bem assim. É porque a Bíblia é a Bíblia, mas nós somos a igreja. E nós recebemos essa responsabilidade de informar o povo. E aí aquele homem pegou assim: mas assim, o texto diz isso. Ele falou assim, aquele líder: ô fulano, faz o seguinte, larga a Bíblia para lá, deixa que nós ensinamos no domingo, e a gente já vem com o texto pronto, e você ouve esse texto, e aí tudo que for ensinado será desse texto, mas larga a Bíblia para lá. Aí o irmão, hoje é irmão, está na 8ª igreja, tem nome e endereço, olhou bem, pensou e falou assim: eu estou numa fria, viu? Eu estou numa fria. A Bíblia não estava sendo ensinada. John Huss falou assim: nós precisamos falar para os líderes que está errado. Qual que foi o preço? Uma pira, uma grande fogueira, foi levantado lá, amarrado. Tem muitas histórias, mas uma é marcante. Diz que John Huss, sabendo que seria queimado, a história diz que ele anuncia uma palavra dizendo: hoje vocês queimarão um ganso, mas daqui a 1 século se levantará um cisne e vocês jamais colocarão a mão sobre ele.
Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele homem foi morto. Eu não sei como é que foi o consolo do Senhor sobre a vida de John Huss, mas nós estamos falando sobre ele até hoje, porque ele foi um homem que amou o Senhor, e o Senhor se revelava a ele, e eu creio que a alegria de servir ao Senhor não foi impedida, mesmo no sofrimento, no fogo literal, não apagou o amor dele por Cristo Jesus. Vocês sabem da história, né? Quem se levantou depois de um século? Quem foi? Foi Jesus sim, mas através de Lutero, viu? Ninguém pôs a mão em Lutero. Muitos dizem que ele foi a resposta dessa profecia de John Huss. A reforma veio, e se você tem uma Bíblia, quem tem Bíblia na mão, os crentes aí, levanta a mão só assim pelo menos. Você tem que ter Bíblia, hein? Esse negócio de celular, pastor, você é muito antigo. É verdade, eu sou antigo, sou do século. Diz que o Instagram tem um negócio de botar música lá. Eu fui fazer o exame com a Gisele, lá as músicas só antigas. Eu falei, misericórdia, meu ano é longe mesmo, hein? Fiquei envergonhado, Danilo. Você tem Bíblia? A minha Bíblia, eu mostrei aqui esses dias para os irmãos, tem que ser a sua grifada. Você tem Bíblia grifada ou sua Bíblia é novinha? Olha, Ed, a sua é nova porque ganhou agora. Irmãos, valorize a sua Bíblia. Grife a sua Bíblia, ou você ainda não tem uma Bíblia. Hoje é tempo de você dizer, eu quero uma Bíblia, porque tem pessoas que morreram para que hoje eu pudesse ler a Bíblia. Pessoas que diziam assim, os ensinos não estão batendo com a Bíblia, e hoje você pode dizer, eu ensino, ou melhor, eu ouço o ensino do próprio Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dizer também um texto lá de 1 Pedro, 1 Pedro 4,12, olha o que diz o texto. Esqueci de uma frase famosa também de John Huss, ele diz assim, de bom grado vou confirmar com o meu sangue a verdade sobre a qual tenho escrito e pregado. Louvado seja o Senhor por essa convicção. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se coisa extraordinária estivesse acontecendo. Meus irmãos, é ou não é a identificação do Senhor Jesus com os seus sofrimentos? Não é sofrimento por causa do seu e do meu pecado, isso aí é outra coisa. Pecado, sofrimento, são circunstâncias que a Bíblia diz que a gente planta tempestade, vento, colhe tempestade, não é assim? Consequências do pecado. Mas você está caminhando com Jesus, vou dar um exemplo aqui, está caminhando com Jesus, você fala assim, Senhor, eu te amo, mas eu estou com um problema sério, a minha família, o meu esposo, o meu trabalho, nunca tenho sossego, sempre uma luta, parece que tudo isso se levanta para desanimar a minha carreira cristã, parece que quando eu vou de fato deslanchar, surge alguma coisa. Esse tipo é sofrimento por causa de Jesus Cristo, que se levanta para prová-lo, para confirmar cada dia que o Senhor na sua vida é maior do que os seus problemas. É para prová-lo. Como é que faz para purificar o ouro? Coloca ele no fogo e tira as impurezas. Não é assim? Saiba de uma coisa, meu irmão, qual é o problema? Qual é o problema? Pastor, mas aí a minha questão é muito séria, minha família, saúde. Minha questão é problemas. Saiba de uma coisa, meu irmão, o Senhor Jesus deixou escrito para nós que a nossa relação nessa vida sempre será marcada por esse sofrimento presente. Não há maneira de amar Jesus sem ter cruz. Nunca vai ter todo mundo favorável. Vamos ler a Bíblia, que momento maravilhoso no país. Nada. É sempre uma secularização gigantesca. Eu dou aula para 13 anos, 14, eu vejo adolescentes aqui, Isabel para cima. Irmãos, Rebeca, irmãos, cada dia mais se alastra os valores pervertidos desse mundo, em todos os níveis. Falta de respeito aos pais,
falta de valores, falta de educação mesmo. E aí, diante desse contexto todo, você diz assim, mas como pode agora? Como é que eu vou viver com a minha família? Como eu vou viver com o Evangelho? Se apegue a Ele dia e noite, não abra mão, porque isso tudo já foi anunciado, é sofrimentos para você continuar, de fato, como aquele que foi eleito do Senhor, como aquele que foi amado pelo Senhor. Esse Evangelho é o Evangelho de preço, é o Evangelho que você assume tomando a cruz. Por exemplo, estou vendo aqui, na faculdade, moços ainda solteiros, os que trabalham. Irmãos, quantas propostas surgem? Quantas coisas surgem? Aí você fala assim, Senhor, me dê a graça de amá-lo mais, para que todas essas circunstâncias, esses sofrimentos que se levantam para tentar me desanimar, a política, falei ontem aqui, irmãos, o povo e crentes estão doentes, o coração está doente, porque se envolveu demais com política, com entretenimento, e o coração, murchou. Saiba de uma coisa, meu irmão, enquanto vai ter escândalos, porque fulano aconteceu isso, saiba de uma coisa, você foi chamado para dizer assim, o Senhor me alcançou, e eu vou viver a despeito de lutas, de sofrimentos, de angústia, de desânimo, à minha volta, eu vou continuar olhando firme para o meu Senhor, porque Ele se compadece de mim. Ele é aquele que se importa comigo. No final você vai ver o que você vai receber, e é hoje ainda, eu vou ler daqui a pouquinho. Saiba de uma coisa, não há maneira de mais nós parecermos com Jesus, identificá-lo, ser identificados como seguidores de Jesus, do que ter um problema, e você continuar amando o Senhor Jesus, dedicado dia e noite para a glória dele mesmo. Amém? Eu desejo e quero prepará-los aqui. Você já viu academia? Ninguém fica preparado de uma hora para outra. Nós estamos sendo preparados para enfrentar as adversidades e permanecermos para a glória do Senhor. A palavra do Senhor também nos mostra que esse Cristo, Ele é o corpo. A igreja, melhor dizendo, é o corpo da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, joga para mim por gentileza, Elian. Olha o que diz o texto. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constitui quantos corpos? Um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Meu irmão, você não foi tratado pelos seus méritos, pelo seu nascimento, pelo seu país. Você foi chamado a compor o corpo de Cristo com as suas características. E o texto diz assim, que nós agora somos membros desse corpo, de um só corpo. Uma marca importante para nós. É por isso que nós temos essa sintonia, nós fazemos parte de um corpo. Versículo 27 no mesmo capítulo, Elian, por favor, 27. Vamos ler juntos? Vamos lá, bem forte. Ora, vocês são, vamos, bem, está fraco, vamos lá, todo mundo sabendo aí identificar, todo mundo conseguindo, então vamos lá. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Olha, meus irmãos, olha essa palavra demonstra muito. Corpo, o que o corpo faz? O corpo age, o corpo demonstra. Quem é a cabeça? Cristo. E Ele é a cabeça da igreja invisível. Todo mundo concorda, sabia disso? Todo mundo concorda. Todas as igrejas cristãs concordam. Mas elas não concordam num ponto, que Ele, Cristo, é a cabeça da igreja também visível, e nós cremos. Não é o homem que é cabeça da igreja,
e estabelece o que o corpo tem que reagir, fazer. Mas o cabeça, que é Cristo, seja da igreja invisível, porque Ele é aquele que escolheu um povo de todas as épocas. Tem muitos que estão já no Senhor, muitos que virão. Mas e a igreja hoje? Por exemplo, já se levantaram reis, já se levantaram estados, já se levantaram líderes, que intitularam líderes, cabeça da igreja. E o que aconteceu? A igreja se perdeu. E nós hoje, meus irmãos, nós desejamos reconhecer que quem é o cabeça, quem é o nosso guia, é o Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, porque isso tem muita implicação. A implicação é que quando você lê a palavra de Deus, você encontra alimento para você reagir, para você agir. Corpo reage, o que a cabeça envia de comando é ou não é? Como é que você vai viver uma vida santa se a cabeça não for Cristo? Como é que nós vamos combater as heresias colocadas por homens se Cristo não for a cabeça? Como é que nós vamos avaliar se nós somos uma igreja bíblica ou se nós somos um ajuntamento de pessoas se Cristo não for a cabeça? Ele é o supremo pastor, Ele é a cabeça da igreja. Nós não fazemos nada aqui por nosso belo entendimento, porque nós achamos e gostamos de fazer assim ou assim. Não, é Ele que decide, aquele que é o cabeça do corpo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não sei de você, mas eu me alegro muito em saber que eu pertenço a um corpo, que ainda que os homens possam estar à frente, nós avaliamos tudo segundo a ordem do nosso Senhor, o nosso Redentor. A palavra do Senhor então nos apresenta Ele como aquele que nos dirige. A igreja é corpo. Meu irmão, quem já bateu o dedinho aí, né? Sabe como é que dói? Um nervo lá das costas. E o que acontece? Sente, não é? O corpo é uma expressão maravilhosa para nós entendermos o quanto que nós estamos ligados. É por isso que você sai de casa, é por isso que no domingo você fala assim, é dia do Senhor, porque eu faço parte de um corpo, eu faço parte de um povo que está unido na pessoa do Senhor Jesus. É por isso. Se não for por isso, é entretenimento, é falta do que fazer, é opressão porque alguém obrigou, mas não é entendimento de fazer parte do corpo do Senhor Jesus. Eu não vou ter tempo agora para ler, mas a palavra de Paulo, do Senhor Jesus, através de Paulo, diz assim, não sejam guias, cabeças, mestres, a palavra é mestres, vocês todos são irmãos, porque nós temos somente um guia, que é o Redentor, o nosso Salvador. O distorcimento do evangelho aconteceu quando homens assumiram a posição que ninguém podia questionar através das Escrituras. É por isso que nós nos mantemos firmes através da palavra de Deus e avaliando como é bom saber que quem nos corrige, quem nos exorta, quem nos estimula, nos consola, sempre a primeira e a última palavra tem que estar embasado na fala do Senhor Jesus. Caminhando, uma outra característica da igreja é a habitação do Espírito Santo, a habitação do Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, Elian. Diz assim a palavra de Deus, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que palavra! Um povo que tinha que ir uma vez por ano para prestar culto, oferecer aquele tanto de rituais. Agora o Senhor diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar sobre a minha igreja o meu Espírito. Sabe por que tem unidade no nosso meio? Porque aqui tem de tudo aqui. Tem gente mais sanguínea, tem gente colérica,
Tem gente que eu tenho que tratar de um jeito, que eu percebo que é mais assim, outra é de outro jeito. Um é corintiano, flamenguista, misericórdia, São Paulino. O que nos une? O que nos move, Jaqueline? O que nos move sair de casa e enfrentar pessoas diferentes, até mesmo dificuldades que nós podemos passar porque o outro está sofrendo? É porque o mesmo Espírito que atua em mim, atua em você e nos convence que nós estamos unidos com o mesmo que é o Senhor das nossas vidas. Se isso não fizer diferença na sua vida, você está vindo à igreja à toa. Você está cumprindo um papel religioso apenas. Eu louvo ao Senhor que eu creio que essa igreja, os irmãos e as irmãs, estão sendo estimulados a todos os dias permitir que o Espírito, cada dia, se manifeste sobre o seu coração. A Bíblia diz assim: não apague o Espírito Santo. Como é que você apaga? Não participando das reuniões, não lendo a palavra de Deus em casa, não tirando o tempo devocional. Você vai apagar o Espírito. Quando falar igreja, vai ter até ojeriza, não sei assim. Ó. Não, o culto demora, não tem bolo de chocolate, de abacaxi, Edna. Tudo vai ser um problema. Mas quando você reconhece que nós temos uma unidade, até as fraquezas do seu irmão, você diz assim: eu posso abençoá-lo com uma palavra, eu posso abençoá-lo com uma mão estendida, eu posso ser bênção no meio da igreja. Igreja, o Espírito Santo sobre nós, não é para sair aí contando assim: eu sou templo do Espírito Santo. O templo sempre foi com a perspectiva da unidade no plural, sempre foi. Para quê? Para que a gente possa abençoar uns aos outros. Quantas vezes eu sou abençoado com algum irmão aqui no nosso meio? Quantas vezes? Quantas? Inúmeras. Porque Deus nos abençoa através de uma palavra de incentivo, puxa a mão, um apoio, uma palavra, um testemunho, um choro, e a gente se compadece. Não é assim? Porque o Espírito de Deus está no nosso meio. É por isso. É sobrenatural, é sobrenatural. A igreja também é instrumento para glorificar o nome do nosso Deus neste mundo. Efésios capítulo 3, verso 10. Efésios capítulo 3, verso 10, diz assim: e isso para que agora, olha, através de quem? A igreja vai apresentar o quê? A multiforme graça, multiforme sabedoria de Deus, e se torne conhecida dos principados, das potestades, nas religiões celestiais. O que mais tem para fora é a ingerência do maligno. Você é testemunha que o poder de Deus pode transformar a vida de um pecador, um homem avesso a Deus, um homem descrente, em tornar uma pessoa sensível à voz de Deus, ter prazer na palavra do Senhor e ter desejo de uma vida separada para Ele. Essa ação é para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Você tem um objetivo. Eu tenho falado, eu repito. Se nós assumirmos que nós somos do Senhor, nessa noite, se somos igreja do Senhor, qual é o propósito? É glorificar o nome dEle através do nosso dia a dia. O irmão Luiz mencionou hoje pela manhã. Você vai fazer um negócio, você vai vender, você vai comprar. Tudo que fazemos, nós temos um entendimento, nós pertencemos ao Senhor, eu sou mordomo do Senhor, eu cuido de tudo que Deus me deu, para glorificar o nome dEle. Ô meu irmão, é por isso que tem gente doente, é por isso que tem gente machucada, porque no meio da igreja, sempre surgiu pessoas que não entenderam isso. Eles não têm o Senhor como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Eles fazem parte da igreja. E, infelizmente, muitas vezes eles machucam os crentes. E é de cima para baixo, né? Pode ser do púlpito também. Machuca os crentes. No meio do povo, dá alfinetada, bate nos crentes. E aí o crente fica assim: nossa, mas eu tomei uma pancada lá na igreja. Uma pessoa falou assim: ô irmão, cuidado. Pode ser que nem crente ele é.
Pode ser que nem crente ele é. E eu quero afirmar, mesmo que você sofra dentro da igreja, e seja por um crente, você vai dizer assim: eu vou glorificar o nome do Senhor perseverando, dando a outra face, porque o meu propósito de vida é glorificar o nome do meu Redentor. Aí você não é crente Habibs, né? Aquele crente que em 30 minutos já chegou, mas desaparece. Fast food. Eu quero crentes, eu quero ser. Você precisa cada dia falar: Senhor, eu quero ser um crente, onde as minhas raízes estejam no teu amor. E para terminarmos, a igreja é instrumento de Deus para fazer a obra de levar o evangelho e alcançar centenas de pessoas na nossa cidade de Uberlândia. A igreja do Senhor é enviada a proclamar o evangelho mundo afora, para que centenas de pessoas ouçam o evangelho e digam assim: louvado seja Cristo, que abriu meu coração. A palavra do Senhor nos mostra que quem tem essa incumbência é a igreja. Quem anuncia esse evangelho é a igreja. Lá em Lucas 24, 46 e 48, a 48, diz assim o texto: e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, em que em seu nome se pregasse o quê? Qual que é a mensagem que tem que pregar aqui? Mas quem vier aqui preparado para ter o coração massageado, entra no lugar errado. Entra no lugar errado. Aqui é para nós sairmos aqui confrontados. Falar: Senhor, eu preciso amar mais cada dia a tua palavra. Me ensine a amá-lo mais. Porque se no seu coração não tiver esse confronto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no nosso coração. E olha o que diz o texto: e assim anunciando esse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. 48, Elian. Vocês são testemunhas destas coisas. Nós, igreja, somos testemunhas desse evangelho pregado. Nós somos chamados para fazer isso. E meus irmãos, muitos se chegarão. Hoje a Gisele mencionou: Senhor, Maranata, estava cantando, vem mesmo, Senhor, vem Jesus. É verdade. Você tem perguntado quem o Senhor deseja que você ore por ela, por ele, para que Jesus o alcance antes dele vir? Porque ele só não veio por causa dessa pessoa. Ele só não veio porque a igreja não está composta ainda, plena. Nós somos instrumentos para falar do amor do Senhor Jesus. Nós somos aqueles que vão testemunhar: eu sou um pecador, mas eu me arrependi dos meus pecados, e Cristo ofereceu a sua doce graça. E para terminar o texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Capítulo 5, verso 9, Elian, por gentileza. Diz assim, olha que texto maravilhoso. Até por gentileza, todos estão com a tela aí, né? Mas se você quiser grifar esse texto, você tem que lembrar disso. Olha o que diz o texto. E cantavam um cântico novo. Aonde isso aqui? Isso aqui é escatologia. Isso aí é coisas que vão vir ainda. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todos os povos, povo e nação. Haverá um dia que esse selo, esse livro será aberto, e o Senhor chamará a sua igreja verdadeira de todos os lugares,
E você foi chamado pela misericórdia, não foi os seus méritos, não foi de onde você veio, mas porque você recebeu o Senhor, fez parte da sua igreja aqui na terra, entendeu esse chamado, amou ao Senhor e amou a sua igreja, assumiu a igreja através de envolvimento com a palavra do Senhor, com a palavra do Senhor. E eu termino dessa maneira, meus irmãos. Hoje nós temos um privilégio, nós podemos anunciar que o reino do Senhor já começou. Nós podemos dizer que o Senhor está chamando pessoas de todos os lugares. E aí a pergunta é: será que nós faremos parte dessa porta que o Senhor tem nos aberto aqui no bairro Jardim das Palmeiras? Mas não é só Jardim das Palmeiras, é a cidade de Uberlândia, para darmos um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Como será Cristo visto em nossas vidas? Como anunciaremos? Lembre-se de que você faz parte desse povo eleito, amado, que foi comprado por um alto preço. Amém? Vamos ficar em pé?